Bom dia, pessoal. Tudo bom? Espero que vocês tenham uma ótima sexta-feira. Fiquem com Deus. Começando agora a nossa aula. Colégio Educandário São Jerônimo, turma, primeira série do ensino médio, disciplina História, professor Daniel. Tema da nossa aula de hoje: a questão da colonização antiga e moderna. Quando nós relatamos a questão da colonização europeia, nós temos que remontar o que ocorreu no século XIV, com a chegada dos europeus ao continente africano, onde eles, de forma não muito agradável, além da invasão, eles mantiveram os africanos como escravos. E no século XV e XVI, esses escravos foram utilizados especialmente nas suas colônias das Américas, especialmente por portugueses, espanhóis, ingleses e franceses. Tudo bom, galera? Então vamos começar aqui. A história da colonização antiga e moderna começa a sua efetiva colonização ou expansão durante o século XV, no advento das grandes navegações. Constitui um dos capítulos mais importantes da história moderna. Se, por um lado, seus defensores veem nela uma incontestável ação civilizadora, e certo que, por outro, ela acarretou a desaparição de importante cultura e a sujeição de numerosos povos às necessidades e interesses coloniais. Pessoal, é claro que isso acarretou situações complicadas após a colonização, especialmente da África, que foi o primeiro ponto que nós estamos falando, onde os africanos foram obrigados a se adequar à realidade europeia e muitos deles foram escravizados de forma desumana. Foram levados aos países, às colônias europeias que tinham nas Américas, e eles foram para ser escravos escravos, especialmente aqui no Brasil, com a colonização portuguesa, nas lavouras de cana-de-açúcar que eram feitas em Pernambuco, no Nordeste brasileiro. Então, muitos negros africanos foram usados como escravos, já que naquela época os índios eles conseguiram se rebelar contra essa situação de ser escravos. Já os africanos, eles vieram, além de escravizados, foram obrigados a trabalhar nos engenhos de cana-de-açúcar. Tudo bem? Aí aqui, chama-se de colonização o processo de ocupação de uma região do globo, em geral, habitadas por povos não integrados à civilização cristã e ocidental, por populações provenientes de países mais poderosos com objetivos políticos e econômicos que eram os europeus. O vocábulo da colonização, também o conceito de migração. O que é migração, pessoal? Hoje é a entrada e a saída de pessoas dentro de um país para outro, ou de um país, voltando. O conceito de migração que é feito dentro de um país ou feito de um país para outro, ou afluxo de gente para uma região, pode se dar, pessoal, de maneira espontânea ou o que? Repulsiva. Repulsiva quando você tem problemas nesses determinados lugares. Espontânea é quando você vê o que? Um interesse, você vê uma melhoria no que tange a questão do trabalho. Mas naquela época não era assim. Naquela época, muitas migrações eram forçadas. Como eu acabei de falar, os africanos foram forçados a sair do continente africano
para vir para as Américas para trabalhar como que escravos. Tudo bem? Tá assim. O afluxo de gente para uma região pode se dar de maneira espontânea, sem que por ele se interesse os governos ou organizações especializadas de capital privado, que na época eram as companhias de colonização. Se tinha o interesse da questão da escravidão, porque se precisava de mão de obra para escrava que pudesse fazer isso de forma o quê? Desumana, um tipo de escravidão muito desumana, especialmente aqui nas Américas, em território brasileiro. Quando o governo de um país não interfere na administração de colônias de imigrantes, mas baixa as leis que regulam a entrada desses trabalhadores e distribuição de terra e faz cumprir o quê? Essa legislação. Quer dizer o seguinte, pessoal, eles acabam privilegiando a pessoa que faz e pune a pessoa que está sendo feita como o quê? Como escrava. É sempre a questão de privilegiar, naquela época, os senhores de engenho, que, além de escravizar, tinham que explorar esses escravos. Tudo bem? Por exemplo, embora o governo, em tais casos, faça substanciais investimentos para o controle sanitário e policiais dos imigrantes efetue despesas com a demarcação de terra, isso não acontecia na época da colonização às Américas. Muitos negros vieram de forma desumana nos navios negreiros, chegaram nas terras das respectivas lavouras de engenho, às vezes brigavam para não ser escravos e eram mortos ou torturados. Isso, pessoal, era uma forma desumana. E as leis da metrópole, a favor da colônia, sempre privilegiavam quem? Os senhores de engenho, levando o quê? A tortura, lugares desumanos, não tinham onde dormir direito, onde fazer suas necessidades, e muitas das vezes o pior castigo que eles davam era a morte. Então, naquela época, você não tinha legislação quase que nenhuma. Por exemplo, o melhor exemplo de imigração e colonização gratuita se encontra nos Estados Unidos. Pessoal, quando você fala da colonização inglesa aos Estados Unidos, nós falamos da América anglo-saxônica. A América anglo-saxônica foi um tipo de colonização que eles se prepararam para morar no território, diferente das colônias de povoamento e de exploração que ocorreram nas Américas, que muitas das vezes portugueses e espanhóis vieram para saquear e explorar o lugar. Por exemplo, a Espanha, praticamente, ao colonizar a América uma parte da América do Sul, uma parte da América Central e do Norte, na América Central e do Norte foi onde se concentrou mais a questão da colonização espanhola devido ao quê? Às cidades dos Incas, dos Maias e dos Astecas, onde se tinha descoberto o ouro nessas cidades. Então a Espanha se concentrou mais do que na América do Sul. Tudo bem, garotada? Então, continuando. A política oposta é da imigração e colonização dirigida e subvencionada. Quer dizer o seguinte, que naquela época, hoje, fazendo uma alusão àquela época e hoje é muito mais fácil você imigrar do que você imigrasse na questão, porque muitas das vezes as pessoas vinham o quê? Como escravos. E isso era muito desumano. Por exemplo, aqui, nós vamos falar agora sobre as questões da colonização. Aí eu botei aqui uma frase de um geógrafo famoso, o geógrafo alemão Alexander Schuppan elaborou uma tipologia
das colônias, segundo os seus traços morfológicos. Dividiu as colônias europeias disseminadas pelo mundo a partir do século XVI em 3 classes. Seriam essas 3 classes. A primeira, a segunda e a terceira, que eram colônias em ponto, colônias lineares e colônias espaciais. Isso voltado para o tipo de colonização que seria feito nas Américas. Tudo bem, pessoal? Por exemplo, as colônias em ponto foram criadas pelos portugueses com o nome de genérico de feitorias. Feitorias, pessoal, era o lugar onde se guardava os produtos para armazenar, para poder levar para a Europa. Tudo bem, pessoal? Você tem também a questão, galera, da questão da madeira, que era o pau-brasil, que ele era utilizado na Europa para tingir produtos, que na época você não tinha as cores, certas cores, era mais o branco. Você tem também a descoberta feita nesses lugares, especialmente no Brasil, além do ouro do século XVIII, você tinha pimenta, você tinha o cravo, canela, noz moscada, gengibre, tapete, sedas e chás, que eram o quê? Eram vendidos, eram tirados da colônia e revendidos em Portugal. Também eram feitos os escambos. Os escambos eram trocas de produtos entre pessoas. Por exemplo, os índios e os portugueses, eles faziam o escambo. Além disso, galera, tinha a questão da plantation. O que é a plantation? A plantation foi a utilização de produtos feitos de uma única vez. Por exemplo, no Brasil, o que começou, alavancou, foi a cana-de-açúcar, através das plantations, produção de um único produto. Você tem várias plantations no Brasil hoje. Você tem o café, você tem o feijão, você tem o trigo, você tem o cacau, que são produtos hoje relacionados à monocultura. E a agroindústria também no Brasil. Você tem também, garotada, a questão da invasão do Brasil pelos franceses. Você também tem a questão do mercado europeu da época, porque era feito, o produto da época, no século XVI, era o engenho de açúcar, que era revendido para toda a Europa. Os engenhos de açúcar implantados no fim do século XV, nas ilhas de São Tomé, com mão de obra de judeus condenados pela Inquisição, disseminaram-se também pela costa leste, no Nordeste brasileiro, com escravos negros oriundos da África. Então, o que acontecia? Muitos africanos, eles vieram para o Brasil para serem o quê? Escravos. E isso era muito ruim naquela época. A terceira categoria é a das colônias, assim chamadas, porque ocuparam de maneira contínua uma vasta área. Exemplo disso, o que ocorreu na planície central dos Estados Unidos, onde europeus se instalaram em pequenas propriedades. E também tipo de colonização econômica, sem se preocupar com a questão relativa à forma do povoamento. E estabeleceu no século XIX 3 classes fundamentais de colônia, que foram as colônias de povoamento, as colônias de plantation ou de exploração e as colônias de coptors, balcões, que eram para vender os produtos de mascate na época. As colônias de povoamento ou colônia agrícola ordinária eram terras de ultramar, quer dizer o seguinte, da Europa para a questão da colônia, escassamente povoadas de nativos, de condições ecológicas semelhantes à da Europa, para que pudesse transferir colonos europeus para uma nova sociedade nos países de origem, como Estados Unidos e Canadá, tiveram a colonização pelos anglo-saxônicos, pelos ingleses. Estados Unidos e Canadá foram colonizados pelos ingleses, tudo bem? Apesar que no Canadá, pessoal, o Canadá, você tem 2 línguas, você pode falar o inglês e uma parte também francesa da colonização. Você tem as plantations,
que eram especialmente dotadas pelas condições naturais para fornecer aos grandes mercados produtos agrícolas de muita procura para aqueles lugares, como o café, o açúcar e o cacau. E as colônias de Coptors correspondem às áreas já densamente ocupadas por agricultores nativos, onde a intervenção da metrópole se resumiu na instalação de quê? De usinas de beneficiamento de produtos agrícolas regionais ligados à metrópole, que se encontrava, por exemplo, em algumas áreas da África, como o Sudão, e ao norte do Golfo da Guiné. E, para finalizar, as colônias de exploração e povoamento eram feitas na América do Sul. Tudo bem, garotada? Espero que eu tenha tirado nossas dúvidas. Espero que vocês tenham uma ótima sexta-feira e um bom final de semana. Desde já agradeço, vamos nos cuidar. Fique com Deus, pessoal. Aquele abraço do professor Daniel. Tchau, tchau. Fui, galera. Tchau, tchau.